Desfalques e reforços. Oi, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje a gente vai falar um pouco sobre reforços, sobre desfalques, sobre o que está acontecendo aí com o São Paulo nessa semana, né? Algumas especulações, algumas notícias, algumas situações, né? E a gente vai mostrar para vocês aí algumas situações aí, então, que podem influenciar no próximo jogo do São Paulo, certo? Antes disso, né? Sempre peço aqui para você deixar um like, comentar, compartilhar, né? Ajudar aí o nosso canal para a gente fortalecer aqui, a gente sempre trazer aí o que há de melhor do São Paulo e da maneira mais tranquila, da mais honesta e ajudando sempre aí, né, nas informações, beleza? Então, assim, essa semana a gente tem aí algumas notícias, né? O São Paulo treina aí, né? Teve folga, né? Teve lá o jogo treino no final de semana. E algumas notícias começaram a aparecer, né? Algumas situações começaram a ser faladas, e a gente vai apresentar aí para vocês algumas situações, né? Então, a gente sempre tenta esperar que o São Paulo nos dê notícias boas, né? Então, vamos lá. Primeira notícia, né? Foi uma notícia aí, teve uma novela, um drama aí, né? O Crespo está inscrito aí no BID, né? Então, ele pode sim treinar o São Paulo na beira do gramado contra o Flamengo. O São Paulo não conseguiu entrar em acordo com o Zubeldia, né, sobre questão aí de multa, dessa rescisão amigável, que não parece ser tão amigável assim, mas o Crespo pode estar lá, né, há alguns artifícios jurídicos da CBF, mesmo que você não consiga rescindir o contrato com o seu ex-treinador, há algumas situações que você consiga mostrar e inscrever o seu treinador atual. Então, é, meio da forma, não da forma correta, não da forma tão acertada, São Paulo conseguiu aí inscrever o Crespo, certo? O que mais que a gente tem aí para falar das notícias? Opa, peraí. Opa, aqui, ó. Lesão do Ferreirão, né? Lesão do Ferreirão. Ele não treinou, né, nas últimas sessões. Ele não participou do jogo treino contra o Sub-20, né? E pelo que foi informado, ele teve uma lesão muscular, que não é uma lesão muscular tão grave, né? Ele até pode estar à disposição no jogo contra o Flamengo, é, mas, né, já o primeiro problema aí de lesões conclusas. Não dá para você culpar ninguém, né? Não adianta aí algumas pessoas aí vão culpar o Zubeldia ainda, né? Alguns já vão começar a falar que o Crespo estourou o cara, né? Aconteceu, né? O cara estava vindo aí de um período curto aí de férias, né, que São Paulo teve. Então não era excesso de jogos, não era excesso de treinos. Acontece, às vezes o jogador se machuca e às vezes, né, é algo imprevisto, algo que não estava para acontecer, né? Porque às vezes quando o jogador joga com muita frequência, faz uma sequência muito grande, ele está mais propenso a ter lesão muscular. Aconteceu, né? Me parece que não é grave, né? O São Paulo nunca divulga isso com muita precisão e até há a possibilidade de ele estar relacionado no jogo de sábado, certo? Então, não é nada que a gente precise se preocupar tanto. E possíveis reforços, né? O blog do São Paulo aí deu uma notícia ontem, né, no dia 7, e falando aí que o São Paulo está negociando com dois jogadores estrangeiros, né? Um é argentino e o outro é chileno. O jogador argentino, qual que foi a informação? É um jogador que joga tanto na zaga como de volante, certo? Alguns nomes estão sendo especulados depois que essa notícia foi dada. Pode ser algum jogador aí que esteja naquela barca que foi dispensada pelo River Plate, né? O River Plate dispensou aí uns 7 jogadores, mais ou menos. Ou na barca do Boca também, que dispensou mais ou menos isso, também uns 6, 7 jogadores. Eu acho que na do Boca não é. Porque na do Boca tinha muitos jogadores muito velhos, né, mais velhos.
E nenhum me parece fazer essas duas funções. Na do River tem um ou outro jogador que é mais versátil e tudo mais, né? Lógico, não são jogadores estonteantes que você vai soltar rojão para chegar, mas pelo menos pela informação do Bloco de São Paulo, são jogadores que podem agregar aí, principalmente pelo fator de serem versáteis, né? Então, jogadores que não são nem top, mas também não são aqueles jogadores ruins, né? Que você é muita dúvida, né? Então, essa que é a questão. Já o jogador chileno, ele tem já um cartel aí um pouco mais vasto, né? É um jogador com passagem na seleção do Chile, não é um grande parâmetro também, né? Afinal, o Chile é uma das seleções mais fracas aí da eliminatórias da América do Sul. É um jogador que joga tanto como meio ofensivo, joga como ponta, diz até que pode fazer um segundo atacante. Então, é um jogador também com bastante versatilidade na parte ofensiva. É, Outra informação sobre ele, que é um jogador que estava jogando a Libertadores, então muita gente já começou a olhar, principalmente para o Colo-Colo, né, que era o time chileno aí que estava disputando a Libertadores. Pode ser um jogador do Colo-Colo, mas pode ser de outro time também, né? Tem jogadores chilenos aí espalhados aí em outros times, certo? E uma outra especulação aí, né, agora não é bem uma notícia, mas especulação, que o São Paulo, né, tá garimpando aí lateral direito, né? Dois nomes foram falados aí, né? Do Advíncula, que é jogador do Boca, né? Um jogador já mais experiente e tudo mais, né? Jogador que foi titular aí da seleção do Peru por muito tempo. Teve uma passagem não muito boa aqui pelo Brasil, pela Ponte Preta, ele foi até dispensado da Ponte Preta. E é um jogador, né, já mais rodado aí. Esse jogador não gosto muito, né? Acho que já a idade avançada, tudo mais, já tem um lateral com idade avançada que é o Cedric, então acho que teria que ter um outro perfil, tá? E o outro lateral direito, né, estrangeiro também, que foi ventilado aí, foi especulado, é o Fabrício Bustos, né? Um lateral direito argentino, tem 29 anos, se eu não me engano. Ele está no River Plate. Ele jogou um bom tempo aí no Inter, tá? É um lateral mais ofensivo, ele faz alguns gols, tudo mais, né? Esse eu já acho que tem um perfil melhor do que o Advíncula, né? Ele tem 29 anos, então não é um jogador tão velho. É, Pode ser um empréstimo, tudo mais. Para jogar nos cantos de zagueiros, ele sendo um ala, né? Já conhece o futebol brasileiro também, né? Jogou um bom tempo aqui. Então pode ser, né? Mas são especulações, né? O São Paulo, o Crespo precisa de um lateral direito, ele pediu um lateral direito, né? Ele não acha que aí os garotos possam dar tanta conta assim. O Cedric também é mais experiente, então ele pediu aí esses jogadores. Vamos ver, né? O São Paulo tem que garimpar mesmo jogadores diferentes, né? Não dá para contratar, não tem condições, né? Muito torcedor ficar cobrando, não tem dinheiro, não tem como fazer grandes contratações. É esses jogadores assim, livres no mercado, jogadores que podem ser emprestados, né? Que um time não queira e aí o São Paulo possa ser aproveitado, né? Acho que não é demérito nenhum isso também, né? Se falar assim, ficar pegando o resto dos outros. Às vezes o jogador não dá certo com um time e não dá certo em outro, né? Quantos jogadores aí, se a gente for analisar, vai. Vou pegar um exemplo aqui, né? A gente pega lá em 2005, o Amoroso, sempre foi um grande jogador, mas ele já estava com uma pecha de ser um jogador tá podre, que vivia machucado. Aí o São Paulo recuperou ele, foi muito útil, jogou pra caramba, então acontece, né? Ele não vinha bem lá nos times da Europa, né? Nas últimas passagens dele, e chegou no São Paulo, jogou bem, né? Como outros jogadores também vieram muito tarimbados aqui em São Paulo, chegou no São Paulo e jogou bem também. Então, essa questão, acho que assim, se não for envolvido muito gasto e o salário do cara não for muito alto, vale a pena arriscar, pelo menos se você vai ter opção na lei, certo? Então, pessoal, é isso aí. Aguardamos aí mais notícias. Voltamos aí logo, logo com mais um vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.